O ministro-chefe do GSI do Bolsonaro, general Heleno, liberou mineração em terra vizinha à terra Yanomami e pode ter que responder judicialmente por isso. O problema é que o atual ministro-chefe do GSI, sim, o do governo Lula, está do lado do Heleno. A gente já falou bem por cima disso na live anterior, né? Como o general Heleno, ele deu autorização, e não foi autorização para qualquer um, foi autorização de uma pessoa que já tinha sido condenada por tráfico de drogas para fazer exploração, mineração em uma terra vizinha à terra dos Yanomami. General Heleno liberou condenada por tráfico a explorar ouro em área vizinha à terra Yanomami. Heleno concedeu a autorização necessária para empreendimentos como mineração na faixa da fronteira que se estende por 150 quilômetros. Então não é qualquer fronteira, né? É uma fronteira de 150 quilômetros, é bastante coisa. Mas não demorou muito para isso gerar uma resposta por parte do Legislativo. Deputada vai ao MPF, Ministério Público Federal, e acusa Augusto Heleno por genocídio contra Yanomamis. Luciene Cavalcante também pede que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional seja investigado por crimes ambientais. Ok, então a gente viu aí a Luciene Cavalcante. Ela deu uma entrevista à Carta Capital, acho que faz sentido a gente ouvir ela falando sobre isso. Aprofundando o nosso estudo sobre tudo o que estava acontecendo com o povo Yanomami, a gente percebeu que uma das maiores causas desse genocídio, ela é resultado do uso do mercúrio na contaminação de vários rios da região da terra indígena. Foi ele a pessoa que autorizou a invasão, não apenas autorizou, como ele deu todo o suporte legal, ainda que ilegal, porque a nossa legislação não permite esse tipo de ação que ele fez, mas foi ele que fez. Ele autorizou que houvesse o aumento indiscriminado de explorações, de pesquisa e da atuação do garimpo. Foi ele. Tem nome essa pessoa. E essa pessoa não estava citada ainda. Tem nome essa pessoa, né? Então tem que ser devidamente responsabilizado. Mas e daí? Ok, então foi acionado o Ministério Público Federal e como que o Heleno respondeu a isso na Folha? Heleno se diz alvo de absurdo após ser denunciado por liberar garimpo em área próxima a Yanomamis. Procurado, o ex-ministro não quis se estender a respeito do assunto. É um absurdo tão grande que não merece comentário, afirmou em mensagem enviada à coluna. E foi só isso. Só isso. Então, na prática, ele não respondeu, né? É a melhor resposta que tem. Ah, não. Isso é um absurdo tão grande que eu nem vou responder. E assim você escapa de literalmente qualquer coisa, né? Pois é bem isso. Não, é revoltante, absurdo. Agora, uma coisa que, antes de você passar para... Porque tem mais GSI envolvido nessa situação aí. Antes de passar para isso, eu só me pergunto, por que cargas d'água que essa autorização para garimpo está passando pelo crivo por autorização do GSI? O que o Gabinete de Segurança Institucional tem que autorizar isso? Eu não sei se isso foi algo que foi decidido agora, recentemente, porque para mim, na minha concepção, você tem outras pastas que teriam muito mais condições de criar ou de aprovar ou de fazer um julgamento técnico se você pode ou não pode liberar esse tipo de situação. Então, assim, para mim já me chama atenção ele estar ali no Gabinete de Segurança Institucional. Não sei se porque envolve talvez fronteira, mas ainda assim é dentro do nosso território. E o Ministério de Meio Ambiente foi ouvido? E, sei lá, o Ministério de Minas e Energia foi ouvido, sabe? Então, são várias situações que eu acho estranho. O Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Saúde, né? E falando muito, não querendo me alongar muito, mas essa questão do mercúrio já é uma questão de longa data, né? Então, o mercúrio, esse mercúrio que está sendo depositado de maneira
exacerbada hoje, nós vamos ver os reflexos disso daqui 20 anos. Assim como grande parte dos problemas que nós temos hoje com os Yanomamis e outros povos originários já é do mercúrio do garimpo de 20, 30 anos atrás, que está ocasionando vários problemas de saúde no tempo presente. É sempre importante lembrar que o mercúrio ele tem uma característica que é a tal da bioacumulação. Ele vai se acumulando no organismo, né? Ele não é eliminado. E essa bioacumulação acontece inclusive na cadeia trófica, né? A cadeia alimentar. Então, ele vai se acumulando no corpo dos peixes, e daí as pessoas vão lá e comem os peixes, e esse mercúrio que estava no corpo dos peixes acaba se acumulando no corpo da pessoa que está comendo os peixes. Mas aí você pensa, uma pessoa come quantos peixes no decorrer da sua vida? Então, quanto mercúrio a mais vai se acumulando? E assim por diante. Sobre o que você falou de por que o GSI está entrando nisso, parece que o documento que o GSI precisa emitir é o tal do assentimento prévio, que é uma autorização necessária para empreendimentos como mineração na faixa de fronteira, aqui de acordo com a revista Fórum. Entendi, mas é engraçado. Bom, eu não sei se os outros ministérios também precisam dar, e daí no caso já deram seus aceites, seus oks, mas eu acho um tanto quanto estranho você concentrar logo ali no gabinetezinho do Bolsonaro, né? Logo ali entre os chegadinhos militares, né? Militares, milicianos, milicos, sem vergonhas e golpistas, concentrar esse tipo de poder de decisão. Uhum. Mas aí, enfim, então a Luciane Cavalcante foi lá, fez essa denúncia caiu na mão da Rosa Weber, lá no STF. Mas aí vem o atual ministro-chefe do GSI, o general Gonçalves Dias, e resolve ficar do lado do general Heleno. Vamos lá para a Veja. Deixa eu só ver aqui. Apertar F. Espera só um pouquinho. GSI de Lula endossa ato de Heleno por garimpo vizinho à terra Yanomami. O ministro do governo Lula afirma à ministra do STF que a área de pesquisa mineral vizinha à terra indígena Yanomami encontra-se ambientada em local já antropizado, em assentamentos geridos pelo INCRA e se vê separada da terra indígena Yanomami por outra área antropizada, a saber, o projeto de assentamento São José. Ele também sustenta que a Agência Nacional de Mineração, enquanto responsável pela regularidade do pedido, se manifestou favoravelmente à solicitação de pesquisa mineral. Assim sendo, percebe-se que o ato de assentimento prévio número 285 não viola preceito fundamental, como alega o requerente, diz Gonçalves Dias a Rosa Weber. O ministro ressalta que o ato de Heleno foi emitido nos estritos limites legais, observando-se os preceitos fundamentais vigentes, competindo à Agência Nacional de Mineração proceder à regulação e fiscalização das atividades relacionadas ao aproveitamento de recursos minerais no país. Isso aí. Então, aí você vê a justificativa, né? Não, olha, já está com ação humana naquela região, então tudo bem, então continua, estilo, tá matando os Yanomami? Mas o estrago já foi feito. Não, querido, o estrago ainda não é só porque já foi antropizado, ou seja, que já sofreu ação humana, que você pode continuar fazendo o estrago, né, meu amigo? Mas eu acho que é interessante notar que, assim, tudo bem, a gente está falando da Veja, que é um veículo de comunicação com viés conhecidamente anti-PT, anti-Lula. Mas isso vai continuar sendo usado, né? O Lula ele tem que ter a noção de que a partir do momento que alguém que foi empossado durante o governo dele, ele vai ser responsabilizado. Pode até dizer, não, mas foi por pressão dos militares, como é o caso do monte de milico que ainda está no governo, ou foi por indicação de outro partido, como é o caso lá da Daniela do Vaguinho, do Ministério do Turismo, que foi indicado pela União Brasil. Mas, em última instância, a autoridade é dele, então a mídia vai usar isso para responsabilizá-lo, porque, em última instância, de fato é. Você pode usar isso de uma maneira desonesta, mas, de fato, é responsabilidade dele. Então, Lula, faz a limpa, Lula.
faz a limpa, que não é bom você ficar com esse tipo de gente, não tanto pela ação quanto pela abertura que isso dá para que você seja atacado. É complicado. Agora, sobre a questão do trâmite ali. Eu vou falar uma coisa que talvez assuste vocês. Formalmente, legalmente, parece que está tudo certo. E quando ele alega isso, ele não está errado. Agora, nós precisamos lembrar que o direito, olha só, o direito a gente chama de deontologia. Que palavra difícil, né? Já ouviram falar em ontologia, que é o estudo ser, estudo as coisas, o conhecimento? E tem a deontologia, que é o estudo do dever ser. O direito é a ciência do dever ser. Ou seja, é a ciência que regula aquilo que deveria ser. O direito, ele é uma abstração, entre aspas. Ele existe num mundo ideal, num mundo, numa construção imaginária, né, do conhecimento humano. E nós temos uma série de medidas legais, que são medidas burocráticas, que são previstas em lei, que você consegue preencher elas. 99% das corrupções que acontecem no Brasil, formalmente, legalmente, todas as etapas são seguidas. Por quê? Porque muitas vezes você olha só para o direito, e isso é um problema crônico dos juízes, principalmente quando vão avaliar essas situações de julgamento, de ações de corrupção, de improbidade, de outras questões, mas elas esquecem que existe um mundo real, que se comunica com o mundo do dever ser, o mundo do direito. Então, uma coisa é você pegar a realidade da documentação. Como, por exemplo, nós vimos em um outro vídeo que nós falamos anteriormente aqui, que vocês podem procurar um outro corte, sobre a questão da ONG que recebeu 800 e poucos milhões e não executou esse serviço. E eles, em defesa, eles falam, não, mas está tudo certo, o TCU aprovou, está tudo absolutamente dentro dos conformes. Está dentro dos conformes burocráticos, formais, que são os requisitos da lei. Agora, e na parte fática? Você prestou o serviço? Você fez aquilo? Então, a fiscalização, o direito, para você chegar a uma conclusão justa de que está tendo corrupção ou não, precisa ir além de só olhar os formulários e os papéis que são preenchidos, tá? Eu sei que é uma coisa chata, às vezes é necessário um tipo de burocracia. Quem já teve que comprar uma casa, quem já teve que comprar um carro, sabe o que é isso. Você tem que pedir um monte de coisa e tal. Mas geralmente você tem também, às vezes, por exemplo, num carro, você tem uma pessoa que vai lá e vai conferir o veículo, um técnico, Detran, que vai tirar o decalque, alguma coisa. E isso precisa acontecer também dentro da questão da administração pública. Então, quando o Heleno fala que está tudo correto porque eles só tiraram as certidões, pegaram os papéis e deram os OKs definitivos. Mas e a situação de fato? E a situação real? E a situação concreta? Eles sabiam que o povo estava morrendo de fome. Tem ofício, tem outras comunicações. Teve, negativa, a Damares negou a levar UTI, negou a levar água potável para os povos indígenas. Então, assim, eles sabiam do que estava acontecendo lá e eles estão se apegando só ao formalismo legal, só essas regras burocráticas para se defenderem. E isso, infelizmente e felizmente, não é o suficiente, né? Espero que a justiça apure e esperamos aí que a Rosa Weber também se sensibilize com esse pedido para que essa autorização seja revogada ou seja suspensa até que se consiga identificar melhor essa situação, porque não dá para levar em conta o que esse povo fala, não.